Essa semana nós começamos falando sobre algumas lições que nós estamos extraindo da vida de Gideão. E eu compartilhei com vocês da quarta-feira um princípio muito importante que nós encontramos ali no processo de Deus, o processo transformacional de Deus na vida de Gideão. Nós analisamos ali como Deus encontra Gideão, dentro de um contexto de crise nacional e ele também inserido na sua crise pessoal. Não tem como uma crise nacional na proporção daqueles dias lá de Israel não atingir todas as famílias e todas as pessoas. Da mesma forma, essa crise que nós estamos vivenciando já não é mais uma crise. Deixa eu ver aqui, parece-me que... Deixa eu só voltar aqui. Só um momentinho, amados. Deixa eu me conectar aqui, caiu minha... Ok. Amém. Acho que nós estamos aí. Isso. Então, não tem como... Crises sempre foram partes da nossa vida, Às vezes uma crise pessoal, uma crise familiar, uma crise numa empresa... e às vezes até a nação também pode, de certa forma, vivenciar uma crise. Porém, uma crise nas proporções que nós estamos vivendo hoje é a primeira vez que na minha vida eu estou vendo isso. Sabemos que na história, na história do homem, já ocorreram muitas crises que afetaram as nações, todas as nações. E esta é uma crise que não é uma crise apenas pessoal, familiar, local, mas é uma crise mundial. E quando uma crise dessa proporção se instaura, não tem como afetar, Isso não tem como não afetar as famílias, as empresas, as pessoas, porque veja que uma pandemia logo se torna também uma crise econômica. E uma vez que a crise econômica se instaura, ela também atinge as nossas finanças, muitos de nós passamos a ter uma crise financeira também, uma vez que as nossas finanças se conectam à economia. Então, vamos falar sobre isso daqui a algum tempo, na hora que Deus nos permitir, mas hoje eu quero só dar essa introdução porque é essa situação que Deus encontra Gideão, um homem que está ali totalmente amedrontado, deprimido, uma pessoa sem perspectiva e de fato estava ali tentando botar o seu a salvo. Então nós falamos a importância, o primeiro princípio que eu compartilhei com vocês, através da lições que nós podemos extrair da vida de Gideão, e mais especificamente do tratar de Deus na vida de Gideão, é que Deus sempre vai ter uma opinião melhor do que a nossa a nosso respeito. Amém? Então é muito importante que, para nós abraçarmos o processo de Deus na nossa vida, nós confiemos que a opinião de Deus sobre nós é a opinião verdadeira, é a opinião certa. Então, não importa o que as pessoas pensam ou falam a nosso respeito. E às vezes nem nós mesmos, como Gideão, por exemplo. Senhor, eu sou menor, minha casa é pequena, eu sou menor da minha casa. Quer dizer, eu não tenho competência, eu não tenho recursos, eu não tenho habilidade. E Deus está ali todo o tempo falando com o verdadeiro potencial que Deus colocou na vida de Gideão. Então esse foi o princípio, eu não quero repassar isso, mas só para trazer a memória. E se você não assistiu a live de quarta-feira, ela continua aí disponível na minha página no Facebook e você pode assistir, ou então você pode acessar também o meu canal lá no YouTube, porque eu estou subindo para o canal do YouTube todas as lives que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então você já pode passar lá, porque nós vamos prosseguindo aqui, nós vamos prosseguindo, vamos entrar nessa progressão da palavra, para que cada dia nós possamos avançar em nome de Jesus. Então eu não quero simplesmente falar coisas desconexas, mas eu quero fazer aqui uma progressão dentro do tratamento que nós podemos encontrar na palavra de Deus, aquilo que podemos aprender da palavra de Deus para tempos de crise como este que nós estamos vivendo. Amém? E hoje então nós vamos dar continuidade à história de Gideão, porém nessa manhã eu quero continuar da onde nós paramos na quarta-feira e colocar para você hoje aqui o segundo princípio. E é muito importante nós entendermos que Gideão, ele estava vivendo no modo de sobrevivência. Então,
quando Deus fala com ele, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3, né, o anjo do Senhor se apresenta a ele, e aí você percebe que a resposta que Gideão tem diante das palavras do anjo do Senhor, que são palavras significativas, extremamente positivas, cheias de esperança, né? Então, responde Gideão diante de tudo isso: ai, Senhor meu, né? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Esse é o questionamento de Gideão. E muitas vezes também, né, em momentos em que Deus me chamou para algumas coisas, né, e que Deus se revelou ali comigo, né, mesmo diante das circunstâncias adversas, muitas vezes um questionamento, né, um porquê também surgiu no meu coração. E é interessante porque quando a nossa fé em Deus começa a fraquejar, quando a nossa fé em Deus começa a declinar, é interessante como o diabo tem a habilidade, né, de intensificar os seus ataques contra a nossa vida de fé. E o inimigo sabe que Deus tem provisões para nós, amém? Que sempre Deus tem provisões para nós, amém, queridos? Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma provisão para os seus filhos. Mesmo o apóstolo Paulo declara que não veio sobre nós nenhuma tentação, não veio sobre nós nenhum tipo de ataque que Deus já não tenha nos dado uma porta de escape, ou seja, uma maneira de suportar, de sobressair, de vencer. Então, eu acredito nisso plenamente, que Deus, ele sempre tem provisões. E talvez o diabo saiba mais disso e creia mais nisso do que nós. Então, ele vai, de fato, quando nós estamos num tempo de crise, intensificar os seus ataques. Quando ele percebe que a nossa fé começou a declinar, começou a vacilar, então ele intensifica os seus ataques, porque ele sabe que a única forma, a única maneira de nós obtermos as provisões de Deus, de nós alcançarmos as provisões de Deus, ou seja, os recursos que Deus tem, as soluções que Deus tem, é por meio da nossa fé. Ou seja, sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé nós não podemos acessar as provisões que Deus tem. Por isso que Paulo sempre fala, né? Combati o bom combate da fé, porque é um bom combate, é um combate que vale a pena combater. Às vezes nós entramos em maus combates na vida, né, e desnecessários, porque não há resultados produtivos, positivos, né, ao final dessas batalhas. Porém, quando nós estamos combatendo o bom combate da fé, aleluia, sempre nós obteremos resultados significativos de acordo com os propósitos eternos de Deus para a nossa vida. Então, resumindo aqui, o inimigo sabe que as provisões de Deus estão aí, que Deus sempre vai ter uma solução, uma provisão. Porém, nós acessamos, né, as provisões de Deus por meio da nossa fé. Então, eu sempre declaro essa expressão que a nossa fé é como uma mão que se estende para receber aquilo que Deus está nos dando. Então, se nós permanecermos como Gideão estava naquele tempo, sabe, focado apenas na sobrevivência, né, lutando para alcançar soluções temporárias, ainda que Gideão estava muito bem intencionado, né? Ele não estava mal intencionado, ele queria viver, ele queria sobreviver, ele queria sobressair a essa situação, de alguma maneira, de alguma forma, né, não perder mais ainda do que ele já havia perdido. Mas a verdade é que ele estava bem intencionado, porém, o que ele estava fazendo seriam soluções temporárias, a curto prazo. Então, dessa forma, Gideão nunca iria cumprir o seu destino. E uma das coisas que eu tenho aprendido através, né, tanto da história aqui de Gideão, como também na minha vida, que todas as vezes que nós operamos no modo de sobrevivência, ou seja, quando nós estamos trabalhando, lutando, se esforçando apenas para sobreviver, para alcançar, sabe, soluções temporárias, passageiras, nós não estamos cumprindo o nosso destino. Nunca cumpriremos o nosso destino no modo de sobrevivência. Então, Gideão não estava aqui pensando de maneira alguma em salvar a sua família, muito menos uma nação inteira. Ele estava tentando ali resolver o seu problema naquele dia. Porém, o Senhor tinha um propósito extraordinário. E eu também creio que Deus tem um propósito extraordinário para os seus filhos, para o seu povo nesse tempo. Eu entendo que Deus não apenas deseja, né, que nós obtenhamos soluções
passageiras, temporais para a nossa vida, mas que nós também possamos trazer soluções, para que nós possamos trazer transformação na vida de outras pessoas, em outros sistemas, em outros contextos, em outros ambientes, e não somente no ambiente pessoal das nossas vidas. Amém, queridos? Não apenas no ambiente pessoal da nossa existência. Então, por exemplo, salvar uma família, né? Salvar aqui uma empresa, uma indústria, uma loja, um comércio, uma cidade, uma nação, requer dependência de Deus, né? E livre acessos a novas ideias, ideias inspiradas por Deus, né? Há um novo acesso a um novo poder, a uma nova unção da parte do Senhor. Então, era isso que Gideão estava precisando, sabe, de novas ideias na sua vida. Ele estava precisando de acessar um novo poder que ele ainda não havia acessado na sua vida, né? Uma nova autoridade, uma nova unção. E Deus estava disposto a dar a Gideão uma nova autoridade, uma nova expressão na sua vida, novas ideias, estratégias, não apenas para que ele pudesse solucionar o seu problema pessoal, mas que ele também pudesse ser um agente de transformação. E é essa expressão aqui, essa é a palavra que eu quero frisar. Deus quer fazer de você, nesse tempo, um agente de transformação. Deus quer fazer de você um agente transformador. Porém, não tem como nós sermos instrumentos de transformação nos ambientes, lugares, contextos onde nós estamos inseridos, se nós primeiro não abraçarmos esse processo transformacional pessoal que Deus tem nas nossas vidas. E isso requer de nós confiança em Deus, entrega a Deus, sabe, depender de Deus nesse momento. E se nós confiarmos em Deus e na sua palavra nesse tempo, então nós certamente iremos sair desse modo de sobrevivência e passaremos ao modo de conquista. E nessa manhã é essa palavra que eu quero trazer nessa meditação, nessa reflexão, através dessa live para a sua vida. Que você saia, se caso você estiver, né, vivendo numa condição de sobrevivência, se você está aí lutando, trabalhando para trazer soluções provisórias, sabendo que isso definitivamente não vai resolver a sua vida e que não vai resolver a vida da sua família e que não vai resolver, sabe, a vida de outras pessoas, então se levante hoje em Deus e decida acreditar na palavra que Deus tem liberado a teu respeito, as promessas que o Senhor tem feito, e Ele vai te usar. Através desse tratamento pessoal, você vai adquirir a autoconfiança em Deus que você precisa por meio da sua palavra, para que você possa se posicionar, saindo desse modo de sobrevivência e entrando no modo de conquista. Esse é o tema da nossa live do dia de hoje, saindo do modo de sobrevivência e alcançando, né, o modo conquista. E é isso que eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo no seu coração. Então, para isso é necessário acreditarmos no relatório de Deus, acreditarmos na palavra de Deus. Deus fala assim: eu sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, são pensamentos de paz, shalom, de bem-estar, de provisão, de prosperidade, sabe, para que você não tenha falta de nada, para que você esteja completo, para que você esteja pleno. É isso. Então, a fé sempre ela opera como a revelação daquilo que ainda não acontece. Então, nesse momento, Gideão estava mergulhado numa crise pessoal que era produto de uma crise nacional. Todavia, o Senhor tinha um propósito para ele, assim como também o Senhor tem um bom propósito para a tua vida. Eu ouço o Senhor falando aqui nessa manhã: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E aí então Gideão começa a receber essa palavra, a acreditar nessa palavra, e aí é onde tudo começa a mudar na vida de Gideão, quando ele dá um passo em direção a acreditar naquilo que Deus estava falando, a despeito de todas as circunstâncias. Como eu declarei, a fé é a revelação das coisas futuras, daquilo que ainda não aconteceu, mas que é parte do propósito eterno de Deus para nossas vidas e que a seu tempo irá se manifestar. Então, quando você decide abraçar esse chamado de Deus na sua vida, sabe, por mais improvável que seja, né? Veja a improbabilidade da vida de Gideão diante da
aquilo que Deus estava apresentando para ele. Quando o Senhor fala com ele, né? Respondendo não aos seus questionamentos, não às suas perguntas de dúvida. Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que então nós estamos assim, né? E o Senhor então todo o tempo falando, focando na solução. E é isso, tirar os nossos olhos. Quando nós saímos do modo sobrevivência e operamos no modo conquista, nós não ficamos focando no problema, nós não ficamos presos, atolados ao problema, mas agora nós nos abrimos para novas possibilidades em Deus, nos abrimos para receber um novo grau de unção, um novo grau de autoridade nas nossas vidas, um novo grau de sabedoria, de entendimento, né, de estratégias vencedoras para que nós possamos sair do contexto de crise aonde nós estamos inseridos, e não somente nós de forma pessoal, mas também através da nossa vida, Deus começa a transformar a história, a vida de outras pessoas. Então, aqui está um princípio muito importante. Quando eu e você decidimos sair do nosso modo de sobrevivência e abraçamos, sabe, esse modo de conquista que Deus tem para nós, então até aquelas pessoas que estavam ali pensando de forma negativa ao nosso respeito, que tinham uma opinião precária ao nosso respeito, elas passam a ter uma melhor opinião ao nosso respeito em favor daquilo, em função daquilo que Deus começa a operar em nossas vidas. Então Deus lhe pede uma ação prática. Deus fala para Gideão: olha, Gideão, observe a condição da sua família e observe a condição da sua cidade. Era uma família e uma cidade que estava mergulhada em idolatria. Ok, gente? Então era um pessoal que não estava de fato com o coração voltado para Deus. Nós sabemos que o próprio pai, né, de Gideão era sacerdote de Baal. Então, mergulhada aquela família estava em idolatria e sem esperança de um futuro melhor, em função da presença dos seus inimigos que os debilitavam, né, que os fraquejavam. Porém, veja o que diz em Juízes capítulo 6, versículos 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Observa que Deus pede a Gideão algo que o desafia. Amém? Algo que realmente é desafiador para Gideão, porque imagine a crise que essa ação de Gideão poderia instaurar na sua casa, na sua família. Sem falar, né, da crise econômica que se instaurava na nação de Israel e certamente tocava a família de Gideão. Sacrificar um boi ali é sacrificar talvez o último dos recursos que aquela família tinha para a sua sobrevivência. Então, Deus, ele pede algo aqui para Gideão bastante difícil de ser feito. Porém, a Bíblia diz que mesmo Gideão com medo, sim, ele lutou com medo. O medo não estava ausente ali. Porém, é muito importante nós entendermos que naquele momento, mesmo com medo, Gideão decidiu agir em obediência à palavra que Deus havia liberado. Sabe, não quer dizer que a ousadia, a intrepidez, sabe, nega o medo, né? Ou não há medo. Sim, há medo, há receio no nosso coração. Porém, a ousadia, a intrepidez permite-nos que nós operemos com base na palavra que foi liberada e não com base no medo. O que Gideão estava fazendo tempos atrás era produto do medo. Lembra que a Bíblia diz que com medo ele estava ali malhando trigo no lagar, né? Num lugar impróprio, num lugar improvável, mas ele estava ali com medo, buscando a sua sobrevivência. Mas quando ele começa a receber a palavra do Senhor e começa a acreditar na opinião de Deus a seu respeito, vai, Gideão,
Gideão, você é forte, vai Gideão, você é valente, vai Gideão, livra a tua vida, livra a tua casa, a tua família, livra o teu povo, porque o Senhor é contigo, amém? Eu vou te ajudar, o Senhor está aí do teu lado. Então Gideão começa a se encher dessa palavra, e mesmo que o seu coração esteja ainda com medo de agir de uma forma tão dramática como essa, ele obedece ao Senhor, amém? Então Gideão vai lá à noite, diz a palavra de Deus, quando todos estavam dormindo, mas ele obedeceu. Já que ele era o mais novo dos seus irmãos, né, e a sua família não era proeminente em Israel, como ele mesmo falou, seu pai certamente ficaria mais do que irritado quando descobrisse que os 2 de seus novilhos escolhidos haviam sido abatidos pelo seu filho, amém? A economia da sua família poderia ter sido ameaçada por essa ação. E assim que os anciãos da cidade descobriram que Gideão tinha feito isso, e ainda mais, tinha derrubado os altares, demolido as fortalezas de Baal e dos postos ídolos ali, né, que ele fizera todas estas coisas, essa sociedade se uniu ali contra Gideão e foram tirar satisfações com o pai de Gideão, dizendo: você precisa fazer alguma coisa, olha o que o teu filho fez. E é interessante que quando o pai de Gideão passa por essa experiência, quando ele se vê ali, né, acuado e pressionado pelos habitantes, pelos moradores da cidade, diante dos feitos do seu filho, é como que um pai, sabe, olhando ali para a história, para as pessoas falando aquilo, ele pensando consigo mesmo: meu Deus, meu filho fez isso. Quem? O Gideão? Aquele cara que estava lá escondido, com medo, ele teve essa coragem, ele teve essa ousadia. Veja que a opinião do pai de Gideão, da família de Gideão e consequentemente até posteriormente da sociedade ali, iria mudar em relação a Gideão. É interessante como Deus tem a habilidade de fazer isso nas nossas vidas. Quando nós começamos a confiar na opinião que Deus tem ao nosso respeito e atendemos a sua palavra, o seu chamado, consequentemente até as pessoas, sabe, família, amigos, conhecidos, sabe, que não nos valorizavam ou que pensavam mal ao nosso respeito, vão também passar a ter uma melhor opinião ao nosso respeito. É isso mesmo, queridos. Então, o pai de Gideão disse assim: olha, se meu filho pôde derrubar o altar de Baal, né, e se Baal é Deus, então que ele vá contender, deixa que Baal resolva esse problema com Gideão. E naquele dia o nome de Gideão passou a ser conhecido como Jerubaal, quer dizer, aquele que contende, aquele que peleja contra Baal, porque uma ruptura tão dramática assim na vida de Gideão, né? Porque Deus não somente tem uma opinião melhor ao nosso respeito, e quando nós saímos desse modo de sobrevivência e abraçamos o modo de conquista que Deus tem para nós, até os nossos familiares, até as pessoas que nos conhecem vão passar a ter uma melhor opinião também ao nosso respeito. Por isso, nessa manhã, essa palavra que eu quero declarar sobre a sua vida: saia do modo de sobrevivência, pare de ficar tentando malhar o trigo no lagar. É hora de você entender que o chamado de Deus na sua vida é transformador. Transformação para você, transformação para sua família, transformação também para a sociedade aonde eu e você estamos inseridos. Então, Gideão teve que derrubar altares, sabe? Esses altares, esses postes de ídolos, eles ficavam edificados nos lugares altos, nos montes de Israel. Então, quando as pessoas levantavam seus olhos, o que eles viam eram esses altares, eram esses postes de ídolos, eram essas fortalezas. Então, essas fortalezas estavam ali, sabe, obstruindo a visão do povo de Israel. O povo de Israel não conseguia vislumbrar um horizonte diferente porque havia muitas fortalezas estabelecidas ali. Então, eu quero dizer que às vezes existem algumas ideias, existem alguns pensamentos que se levantam na nossa mente como fortalezas. Assim a palavra de Deus declara. E essas fortalezas, quando estão aí, elas querem se impor sobre o senhorio de Cristo e a sua palavra. Então, muitas vezes, por estarmos tão cercados na nossa mente de fortalezas, de pensamentos altos que se levantam contra a palavra, contra o chamado de Deus, que quando nós olhamos, tudo que nós conseguimos ver são os obstáculos, são as barreiras, são as dificuldades, são os inimigos, são os problemas, e a gente não consegue vislumbrar um horizonte de bênçãos, um horizonte de vitórias, um horizonte de glória. Eu
quero te dizer nessa manhã, receba esta palavra e no poder dessa palavra, derrube toda e qualquer fortaleza na tua mente que esteja obstruindo, impedindo, restringindo o teu potencial em Deus, esse potencial de ser um agente transformador, uma figura de transição, de mudança em contextos, em lugares, em ambientes, na sua própria casa, no seu próprio casamento, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos profissionais, sabe, no teu chamado, no teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Derrube os altares, porque é impossível você desenvolver a sua fé enquanto você vai vivendo à sombra de ideias, de pensamentos de derrota, de decepção, sabe, coisas que talvez estejam aí presas a você por conta do passado. Lembra que eu falei que o maior inimigo, quarta-feira eu falei isso para vocês, que o maior inimigo da nossa fé, sabe, não é a incredulidade, mas é a nossa memória. Quando nós acessamos o nosso passado, sabe, há coisas que foram decepcionantes para nós, há decepções, há derrotas, sabe, há quedas, tudo isso fica ali ainda, sabe, falando na nossa vida, e isso nos ata, nos impede. Isso aí tudo é um tipo de fortaleza que nos impede de olhar para aquilo que Deus está falando. Então, nesta manhã, derrube essas fortalezas e decida entrar num processo transformador de Deus na sua vida e fortalecendo a sua fé a cada dia em nome de Jesus, porque a fé é a revelação das coisas que ainda não se viram, das coisas que ainda não se manifestaram, mas que você vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Então percebe que a autoestima de Gideão aqui, né, começa a mudar em função da palavra que Deus havia liberado, e permita que a palavra do dia de hoje também possa tocar a sua autoestima. Se você anda deprimido, para baixo, sabe, se você não consegue ter perspectivas boas sobre a tua vida, sobre o teu futuro, eu quero declarar agora: há um futuro, há uma esperança para você no Senhor Jesus. Receba essa palavra e que Deus te abençoe nesse dia em nome de Jesus Cristo. Amém? Não importa o contexto, e nem mesmo o que já aconteceu no seu passado. Deus tem uma palavra atual para a tua vida, e Ele te vê de uma maneira muito melhor do que as pessoas te veem, ou do que você mesmo é capaz de se ver. Amém? Por favor, em nome de Jesus, receba essa palavra. Saia do modo sobrevivência e entre nesse modo de conquista. Amém? Que o Senhor abençoe tua vida por meio dessa palavra. Glória a Deus.